Você acredita em cartomante? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer um dos mais famosos leitores de carta do país para contar quem será campeão brasileiro, quais os times vão ficar no G4 e quem será rebaixado ao lado de América, Coritiba e Goiás. Vídeo também traz informação importante sobre um volante do Palmeiras que é pretendido por time brasileiro e do exterior. Tem detalhes e valores sobre a nova premiação que vai ser paga ao final do Campeonato Brasileiro, o Vasco acertando a primeira compra para 2024, punições no Corinthians, muita informação de mercado, bastidores e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixe like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, a casa que vai te dar a primeira aposta de graça. Pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e automaticamente a primeira aposta é por conta da casa. Que tal começar apostando nos jogos dessa quarta-feira, rodada espetacular? Vou te ajudar com os meus palpites, começando com Fluminense, Santos e Fluminense, vou de vitória do Peixe. Também acredito que o Flamengo vence o Atlético Mineiro, que o Bahia bata o São Paulo, que Cuiabá e Inter empatem, que o Palmeiras vence o América e que o Botafogo saia com 3 pontos diante do Coritiba. Para você participar na aposta ganha, repito, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo, automaticamente a primeira aposta é por conta da casa. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o ex-santista David Washington, que foi vendido ao Chelsea, tem ficado no banco de reservas do time principal, inclusive já estreou na Premier League e também atua no time sub-21. Nas últimas horas ele marcou seu 4º gol pelo Chelsea, o primeiro de cabeça em confronto contra o Salzburg. Bora contar também que o técnico do Zenit foi perguntado sobre a possibilidade de Arthur do Palmeiras e John Arias do Fluminense serem contratados. O técnico respondeu que não quer dar importância para os boatos, são muitos boatos, mas que o clube precisa de reforços e ele espera que as contratações cheguem o mais rápido possível. Bora falar também sobre Hernani Brocador, que está de volta ao futebol carioca. Ele se acertou com a Portuguesa do Rio, vai disputar o Campeonato Carioca do ano que vem. Vale a lembrança, o Brocador foi o artilheiro do Flamengo na temporada de 2013. Fechando o giro de notícias, quero te contar que o Corinthians deve anunciar ainda nessa semana a chegada de Lucas Piscinato como novo técnico do time feminino. Ele fica para o lugar do Arthur Elias, Piscinato que trabalhava no Internacional. Já Dorival Júnior relaciona o Thales Vander e William Gomes, centroavante e atacante de lado de campo, duas promessas da base de Cotia para o confronto contra o Bahia. Eles podem ser utilizados no jogo que começa logo mais. A saideira do giro de notícias, o Cruzeiro já vendeu 25 mil ingressos depois das 4 primeiras horas da abertura da comercialização. O jogo acontece nessa quinta-feira contra o Atlético Paranaense no Mineirão. A princípio era jogo com portões fechados, o Cruzeiro conseguiu efeito suspensivo e as vendas são muito promissoras, a gente deve ter Mineirão lotado. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que recusou a primeira proposta do Guarani por Bruninho. Bruninho é um meio atacante formado na base do Galo, não joga no Atlético desde 2020. Foi emprestado para o Sport, para o Juventude, para o CRB e viveu sua melhor temporada com a camisa do Bugre ao longo desse ano. Pelo Guarani foram 45 jogos, 10 gols e 2 assistências. O contrato de empréstimo já acabou e o Guarani pediu a prorrogação do empréstimo. O Atlético disse que não topa um novo empréstimo. Se o Guarani quiser ficar com o jogador, vai precisar desembolsar R$2.600.000 previstos no contrato por 50% dos direitos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte no Galo para perguntar se o Bruninho poderia ser utilizado pro ano que vem, obviamente, né? A ideia é que ele ocupe espaço em outro clube. O Atlético não pretende ficar com o jogador e espera conseguir uma grana para vendê-lo. Bora falar agora sobre uma curiosidade que envolve o futebol brasileiro. Já temos 3 dos 4 campeões das divisões nacionais, certo? Nenhum deles é do sul ou sudeste do país. Na Série D o campeão foi o Cearense Ferroviário, na Série C o campeão foi o Amazonas, que é do Amazonas, na Série B o título ficou com o Baiano, o Vitória, na Série A, que essa hegemonia do Norte e Nordeste será quebrada, a gente vai ter ou um time paulista, são 2 candidatos, Palmeiras e Red Bull, ou um time do Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo são os candidatos, um mineiro, Atlético Mineiro, ou um gaúcho,
no caso o Grêmio. Você tem palpite pro campeão? Daqui a pouco eu vou trazer a projeção, a previsão de um cartomante super famoso. Antes, contar sobre a faxina no Curitiba. O Coxa, já rebaixado, anunciou uma lista de dispensas com jogadores importantes. O maior deles, Gessé Rodrigues, que já foi centroavante do Real Madrid. Sim, Gessé passou pelo Real, mas em sua estadia no Curitiba, uma grande negação. Ele havia assinado contrato até dezembro e acaba de ser dispensado. Apenas 6 jogos, 1 gol marcado, gol contra o Fluminense na derrota do fim de semana. Nem vai terminar o campeonato com o Curitiba, tá liberado para fazer o que bem quiser. Segundo rebaixamento do Gessé na temporada, vale a lembrança de que até a metade do ano ele jogava pela Sampdoria, que caiu no campeonato italiano. Além do Gessé, foram dispensados Samaris, volante grego de 34 anos de idade, ex-Benfica, só 4 partidas, o último jogo dele pelo Coxa em 22 de outubro. Bosquilha, meio atacante de vários clubes, entre eles o São Paulo. Bosquilha fez 13 partidas, só 3 como titular, não atuava pelo Coxa desde a metade do ano. O último a ser dispensado, o Lucas Barbosa, que pertence ao Santos, atacante, também não deu conta do recado, 5 aparições desde o início do empréstimo. Um pouquinho antes dessa lista de dispensas, Thiago Kozlowski, que era o técnico, também já havia sido demitido. Guto Ferreira é o novo comandante de Ouro em 2024. Hora de falar agora sobre o calendário do futebol sul-americano. A Conmebol anunciou nas últimas horas como é que vão funcionar as competições organizadas por ela. Recopa, Sul-Americana e Libertadores da América. Quero começar falando sobre a Recopa, que vai ter Fluminense e LDU, Flu campeão da Libertadores, a LDU campeã da Sula. Eles se enfrentam na Recopa Sul-Americana nos dias 21 e 28 de fevereiro. Já a Libertadores tem como sua primeira missão a pré-Libertadores. E o sorteio da pré-Libertadores está marcado para o dia 19 de dezembro. O sorteio da fase de grupos da Libertadores acontece em março do ano que vem. Como é que vai funcionar o calendário da Libertadores do próximo ano? A pré-Libertadores começa no dia 7 de fevereiro. Para os brasileiros que entram na segunda fase da pré-Libertadores, ela se inicia em 21 de fevereiro. Terceira, a fase de grupos, aquela que conta com os times que terminaram no G4, ela vai acontecer de 3 de abril a 29 de maio. Vai ser uma Libertadores na fase de grupos mais espremida, com menos tempo entre um jogo e outro, até por conta da realização da Copa América. Fase de oitavas de final está marcada para agosto, quartas de final em setembro, semifinais em outubro e a grande decisão em 30 de novembro. Agora sim, hora de falar sobre o vidente das Copas. É como o paraibano Michael Bruno é conhecido no meio, cara de muitos acertos e também de um ou outro erro. O Michael Bruno fez uma previsão baseado nas cartas que ele leu a respeito do campeão brasileiro, dos times que vão estar no G4, ou seja, vão garantir vaga direta para a Libertadores da América e também em relação aos rebaixados. Quero começar falando sobre o Z4. América e Curitiba já caíram, o Goiás é questão de tempo, 99% de chance. O Michael Bruno nem precisou prever. O que ele fez foi prever quem será o quarto integrante desse rol, certo? Frase do vidente das Copas, abre aspas, o Vasco não cai. Seu destaque será a permanência na Série A. O lance entre Bahia e Vasco é sério, mas os últimos rebaixados serão Bahia e Goiás. Então, providente das Copas, o Bahia será o último rebaixado do Campeonato Brasileiro. Você tem palpite? Use o espaço para comentário, quero saber o que você pensa sobre o tema. Em relação a campeão, o vidente das Copas está cravando o Palmeiras. A frase é a seguinte, o campeão será o Palmeiras, o vice o Flamengo, terceiro lugar ficará com o Botafogo e o Atlético Mineiro fechará o G4. Ele ainda completa com previsões para a rodada de logo mais. Palmeiras vencerá o já rebaixado América, enquanto o Flamengo empatará com o Atlético e com o Cuiabá. Já o Palmeiras vencerá o Fluminense, que não jogará para ganhar. Então, o vidente das Copas, o Michael Bruno, está prevendo que o Palmeiras será campeão brasileiro, com Flamengo, Botafogo e Atlético na sequência. Você concorda, discorda? Acredita em cartomante? Já foi? Já deu certo? Não deu? Enfim, use espaço para comentários e opine sobre o que bem quiser. Só para arrematar sobre o histórico do Michael, ele disse que acertou o Fluminense campeão da Libertadores, errou sobre a situação do Londrina, ele previu uma temporada boa para o Londrina foi rebaixado. Também assegurou no início do ano que o Flamengo não ganharia nada, algo que está se confirmando, mas assegurou na temporada passada que o Brasil seria campeão da Copa do Mundo. Essa previsão não deu muito certo, né? Quero falar agora sobre punições no Corinthians. O STJD puniu o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, e o gerente de futebol, o Alessandro, que causaram naquele jogo contra o Grêmio. Vocês lembram, né?
O Alessandro, inclusive, tentou invadir a sala do VAR, que nem é lá. Pois bem, o Alessandro pegou a pena maior, 60 dias sem poder frequentar estádio, além de uma multa de R$10 mil. Duílio foi condenado a 15 dias de gancho. Corinthians prometeu recorrer das punições para tentar ter a dupla na reta final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que entra em campo mais 2 vezes, agora bem mais tranquilo depois da vitória contra o Vasco. O Corinthians joga no sábado contra o Internacional dentro de casa e fecha sua participação diante do Curitiba no Couto Pereira, sonhando com vaga na Sul-Americana, é o que restou. Bora falar agora sobre o Vasco. Primeiro reforço garantido do Cruz Maltino para 2024, não vai causar comoção, nem vai garantir fogos de artifício por parte do torcedor Cruz Maltino. É que o Matheus Carvalho, volante de 21 anos de idade, que pertence ao Náutico e está emprestado ao Vasco até o fim do ano, será comprado. A informação do GE dá conta de que o Vasco vai pagar R$2 milhões para adquiri-lo em definitivo. Esse pagamento dos R$2 milhões será feito em 4 parcelas, a primeira já nos próximos dias. Atleta que com a camisa vascaína disputou 9 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Ramon Dias deu aval para a compra do jogador, entende que o custo-benefício é bacana. Jogador com potencial, embora não tenha sido muito utilizado, deve ganhar mais minutos no próximo ano. Só para arrematar, Vasco super ameaçado de rebaixamento depois da derrota contra o Corinthians, ele se tornou o favorito a cair e precisa torcer desesperadamente por um tropeço do Bahia contra o São Paulo nessa noite na Fonte Nova. Bora falar agora sobre premiações mais altas. Enfim, a Globo divulgou quanto vai pagar do primeiro ao 16º colocados. Todos os times que não forem rebaixados têm direito a um prêmio de acordo com a classificação final do campeonato. Quanto melhor a posição, maior o prêmio. No ano passado, o campeão ganhava R$45 milhões. Nesse ano, o prêmio será de R$47,5 milhões. Esses R$2,5 milhões de diferença se devem a um reajuste baseado nos índices de inflação. O segundo colocado vai embolsar R$45,3 milhões, o terceiro R$42,9 milhões, o quarto colocado fica com R$40,5 milhões, quinta posição com R$38,1 milhões e essa escadinha vai até o 16º colocado, 17º, 18º, 19º e o 20º, os rebaixados, além de caírem, também ficam sem essa receita. Bora fechar o vídeo para falar sobre Fabinho, volante do Palmeiras, 21 anos de idade, não conseguiu se tornar titular absoluto do Verdão, embora já tenha 37 partidas no ano. Queria contar para vocês, baseado numa informação da ESPN, que de fato o jogador tem chamado a atenção. A ESPN contou que um clube do Brasil e um clube do exterior fizeram propostas ao Palmeiras. Conversei com o representante do Fabinho, o Diogo Silva, que me abriu o jogo. Ele contou que o Red Bull Bragantino e o Shakhtar procuraram o staff do jogador para entender as condições do negócio. Não chegaram a fazer proposta oficial, mas queriam entender condição, preço e tudo mais. O Palmeiras foi quem brecou qualquer possibilidade de negociação, nem quis abrir para valores, até porque entende que esse setor de meio campo, para a função de volante, será bastante modificado para o ano que vem. É certo que o Jailson não fica, o Atuesta, que já voltou de contusão, também deve ser negociado, e mesmo com a contratação do Aníbal Moreno já confirmada, volante argentino que vem do Racing por $7 milhões, vai sobrar espaço para o Fabinho. Então a ideia do Palmeiras é que o Fabinho se torne mais presente, mais titular, para que depois o Palmeiras possa pensar em vendê-lo por uma questão financeira bem melhor. Fabinho, que é atleta formado na base do Verdão, mais um jogador criado, revelado pelo João Paulo Sampaio, que certamente vai garantir muitos milhões de reais no futuro não tão distante. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!